Bom, é isso aí, voltamos a atualidades hoje, nessa terça-feira. Bom, nesse bloco aqui vamos conversar com o pastor Ricardo Rossi, homem que conhece aí todas as questões filosóficas e também um homem estudioso da Bíblia Sagrada. Ele tem uma visão muito importante de todo esse contexto que às vezes geram dúvidas em todo o telespectador. O que nós vamos aqui é tirar a dúvida daqueles que mandaram aqui perguntas, etc. E nós convocamos para tirar essas dúvidas o pastor Ricardo Rossi. Boa noite. Boa noite, doutor João. Boa noite a todos vocês que estão em casa. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus por isso. E confesso, doutor João, que já estava com saudade de falar sobre isso, né? Sobre falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Deus. E eu creio que veio no momento oportuno. Espero poder corresponder, porque nós nunca sabemos todas as coisas, né? E nós temos que ter a humildade de sempre estar buscando, como o senhor disse, estudando, né? Porque há coisas que não foram reveladas ao homem, né? Então, dentro daquilo, das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu tenho aprendido de Deus, eu espero sim poder corresponder e tirar algumas dúvidas de todos que estão em casa assistindo. E as perguntas vieram aí para que a gente pudesse passar e convocar alguém para responder. E nós convocamos e pedimos, ele aceitou, o pastor Ricardo Rossi. Pastor, dentro das coisas que a população tem perguntado é o seguinte: a existência de Deus. Por que então Deus mandou seu filho, ele passa aí todo aquele sacrifício, etc., paixão e morte. E Jesus vai para os céus e depois disso as pessoas estão perguntando por que, pastor, ele não voltou? A primeira coisa, para continuar mandando as mensagens a todos. A primeira pergunta é isso. Se ele não veio, se a mensagem é através daqueles, me perguntaram isso também, que tem a missão de levar a palavra, se é também através deles. E se Deus existe, por que acontece tanta desgraça e não tem a interferência de Deus? Essa é a primeira pergunta que eles fizeram, pastor. Bom, obrigado pelas palavras. Eu creio que essas perguntas vêm de todos aqueles que lhe questionam, que lhe encontram, a dúvida de muitas pessoas que estão em casa e de muitas pessoas. E talvez tenham até a sua fé abalada. Verdade. Não tenham uma fé consciente ou uma fé concreta mediante todas essas indagações. Eu gostaria de começar respondendo através de um texto bíblico que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 11:6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Ou seja, o galardoador é aquele que realiza a promessa da vida eterna. Então, como podemos imaginar que Deus não existe? Existem várias respostas que eu daria a você agora para lhe provar a existência de Deus. Então, primeiro, para que você creia em Deus, é necessário que você acredite que Ele existe. Primeiro ter fé. Porque, veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Né? Como é que você pode crer que Deus exista sem ter fé? Verdade. Sem ter fé. Então, eu diria para você primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aquele que é necessário, que aquele que o busca, aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele exista. Então, eu diria que as pessoas ao longo do tempo tem muitas pessoas que preferem, o próprio pecador, ele prefere acreditar que Deus não exista para que o seu pecado não venha à tona. Sim. Então, muito pecador prefere acreditar que Deus não exista para que ele não reconheça o pecado que há nele. Uhum.
E Deus, ele se revela àquele que se aproxima. Primeiro, Deus nos deu o livre-arbítrio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que partir do princípio que Deus se revela ao homem através da sua palavra. E ele deixou a Bíblia para que nós o conhecêssemos. Então, aquele que quer se aproximar de Deus tem que crer que ele exista. E ele existindo, você vai começar a conhecer quem é Deus, quais os propósitos de Deus para a humanidade. Então, eu diria que a teologia, theos no grego, que é Deus, logia, estudo, e o estudo de Deus faz com que nós conheçamos um pouco mais a este Deus maravilhoso. E conhecer a Deus é estudar a sua revelação, é saber que Ele foi. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele descreve Deus não só como criador de todas as coisas, mas também como um mantenedor de todas as coisas, a Bíblia diz. E é importantíssimo, né, sabermos que é impossível que qualquer um que queira conhecer a Deus não se aproxime dele. Você tem que se aproximar de Deus. Muitos filósofos do passado preferiram não acreditar porque não quiseram se aproximar do Senhor. O cristão, na realidade, ele aceita a verdadeira existência de Deus. Não pode ser cristão se você não aceita a existência de Deus. Só aceita a existência de Deus, né? Aquele que aceita a existência de Deus se torna um cristão. Então, através da fé. A fé é algo importantíssimo para que nós possamos acreditar em Deus. Eu diria que temos aqui um assunto bem amplo, porque na própria criação a Bíblia diz que estava Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E diz também no livro de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Até então, até o Antigo Testamento, Deus só através dos seus profetas falavam de Jesus como uma profecia do Messias que viria. Só que a partir do Novo Testamento, quando Deus envia o seu Filho, carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como o Senhor perguntou, Deus já não faz uma referência dele como Espírito. Deus faz uma referência dele como carne, para habitar entre nós, viver entre nós, sentir como nós, viver. E mais, Ele faz com que o seu Filho venha e habite entre nós, para que ali entre nós Ele possa dar a oportunidade novamente para toda a criação, para todo ser humano se arrepender dos maus caminhos, porque até então tínhamos uma vida com Deus plena no paraíso, onde tínhamos todas as coisas, onde tudo ali Deus fez e criou para nós. Só que ao pecar, Eva quando peca, que prova ali e desobedece, não foi por ela ter comido a maçã, foi pelo fato da desobediência, não é? De ter provado do fruto daquela árvore, que Deus falou, não provem do fruto daquela árvore, no restante, tudo de vocês. Então a desobediência, através da desobediência entra a morte e entra o pecado no mundo. Ali há uma separação entre Deus e a humanidade. A vinda de Jesus faz com que essa separação, esse abismo, tenha uma ponte, e essa ponte chamamos de Jesus, que aquele que quer ir até Deus, né? Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus mesmo disse isso. Então só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos conduz a Deus. E a vinda de Jesus foi a maneira, um plano secreto de Deus para que reestabilizasse, ou seja, refizesse o plano de Deus, que era que o homem passasse a ter a vida eterna de novo. Que todo aquele que nele crê em Jesus teria a vida eterna. Então, é muito amplo. E Jesus, ele veio para nos garantir novamente o perdão de Deus. Então, Jesus existe
E para que fortaleça a fé, nós temos que acreditar. A fé é algo, eu diria, algo muito pessoal, né? Eu diria que você pode acreditar ou não, só que temos evidências, né? Quando Deus se revela para nós, a nossa fé não é cega, não é uma fé cega, não é uma fé inconsciente, é uma fé consciente. Através da Bíblia, podemos conhecer um pouco melhor a Deus, conhecer o plano de Deus, conhecer a Jesus e, com isso, ter a nossa fé. O Senhor diz que todos nós temos fé. Agora, nós temos que exercitar a nossa fé. Eu diria que, para uma pessoa ter músculos, ela tem que ir para a academia exercitar, para que ela venha desenvolver. A fé é a mesma coisa. Nós temos que desenvolver a nossa fé. Você tem que exercitar. Como desenvolver? Exercitando a sua fé, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus. Ah, mas eu creio em Deus, mas Ele lá e eu aqui. Muito bem, se você crê dessa maneira, você tem fé, amém, mas não tem uma fé sustentável. Não tem uma fé inabalada, não é? Você não tem essa fé. Agora, quanto mais buscamos a Deus, quanto mais nós procuramos em conhecer a Deus, mais Ele se revela para nós. Quer ver um exemplo? Quando conhecemos uma pessoa, nós primeiro, quando conhecemos uma pessoa, um casal, conhece a mulher conhece o homem, e com o passar do tempo, eles vão se conhecendo, conversando, e a partir daí a afinidade vai aumentando, não é verdade? Verdade. Com Deus é diferente. Deus, Ele se revela para nós, não é? Então é necessário que você acredite nele, e você crendo nele, ele começa a se revelar para você à medida da sua fé. Então, se você crê, ele vai se revelando através da palavra, através do dia a dia. É que nem eu falo do milagre. O milagre, existem duas partes do milagre, a parte de Deus e a nossa parte. Primeiro você tem que acreditar que o milagre exista e que possa acontecer o milagre. E depois é a parte de Deus. Jesus, quando estava ali, antes de ressuscitar Lázaro, quando ele chegou perto do túmulo de Lázaro, que estava Marta, Maria, todos os amigos, os curiosos, ele olhou e falou: onde é que está Lázaro? Está sepultado há 4 dias. E havia uma pedra fechando o túmulo. O que ele disse? Removam a pedra. Não foi ele que foi remover. Ele poderia ter removido? Poderia, lógico. Ele era o próprio Deus em carne. Removam vocês. O que ele quer dizer ali? O que cabe ao homem fazer, ele tem que fazer. Faça. O que cabe ao homem fazer, faça. Tem a parte do homem e tem a parte de Deus. Então, muitas vezes, queremos Deus na nossa vida, mas não queremos viver com Ele, não queremos conhecer a Ele. Não movemos nada para chegar nele. Aí o Senhor me perguntou, como que a humanidade sofre tanto? Cadê Deus? Não é Deus que se omite, é o homem que se omite perante Deus. Deus está aí. Deus está presente. Agora, quando nos lembramos de Deus? Quando as coisas vão mal? Oh, meu Deus! Oh, Senhor, me ajuda! Não, nós temos que buscar a Deus em todo momento da nossa vida. Nós temos que buscar a Deus na alegria, na tristeza. E Deus Deus vai nos ouvir. Ele está pronto a ouvir o nosso clamor, não é? Em Crônicas 7,14 diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus diz que é necessário que o homem se arrependa dos maus caminhos. Então é isso, Deus, ele está pronto a nos ouvir. Agora aí tem mais 2 perguntas que eu queria colocar. O seguinte: o senhor colocou, e aí vem uma pergunta também que mandaram: o livre-arbítrio. A pessoa, ela tem o direito de seguir a sua orientação própria, do jeito que ela achar. Agora vem aí a pergunta: aqueles que seguem um caminho não muito aconselhável e seguindo os próprios mandamentos de Deus e trazido para a gente aqui por Cristo, como ele poderia receber o perdão se ele não recorresse ao Senhor pedindo esse perdão? E aquele outro seguiu os preceitos, ao longo da vida observou os seus mandamentos, ele poderia ter esse diferencial na separação do joio do trigo. Pois o perdão primeiro ele tem que ser genuíno.
O perdão, ele tem que ser verdadeiro. É aquele negócio que a gente, no linguajar popular, você não pode perdoar de boca alguém. De repente alguém vem te pedir perdão. Ah, o senhor me perdoa? Ah, eu perdoo, tudo bem. Perdoou, mas a mágoa está ali no coração. Não é assim, né? Seja para quem pede e seja para quem perdoa. Para quem pede, tem que haver o arrependimento. O que é arrependimento? Arrepender, né? É voltar a arrepender. A palavra, ela diz arrepender, pender para trás. Então, voltar atrás. Então, tem que haver um arrependimento verdadeiro. E Deus conhece o que há no nosso coração. Porque Ele diz, sou eu, Deus, que esquadrinho o vosso coração. Então, Deus conhece quando o arrependimento é verdadeiro. Havendo o arrependimento, a pessoa vai pedir o perdão. Quando a pessoa pede o perdão, quando você pede perdão a alguém, né, você não tem que se importar tanto se a outra pessoa, mas a outra pessoa não vai me perdoar. Não cabe a você, cabe a outra pessoa, porque a partir daí já não está mais com você essa responsabilidade. Você já pediu. Você pediu, verdadeiramente você se arrependeu e pediu perdão. Se a outra parte não te perdoar, não cabe a você. Você não vai mais carregar este jugo contigo. A sua parte você fez. Então, o pedir o perdão através do arrependimento é algo maravilhoso. É aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, que nós temos que perdoar mesmo. Saber perdoar, aprender a perdoar. E aquele que não pede esse perdão a Deus? A pessoa que não pede perdão é uma pessoa fechada, é uma pessoa travada, é uma pessoa seca, é uma pessoa triste. Deus irá perdoar? É uma pessoa infeliz. Ou não? Ele tem perdoar quem? Essa pessoa não pediu perdão. Coração duro? Duro. Não pede perdão a Deus. Eu cometi várias coisas, mas não, eu não acredito nisso. Ele terá o arrependimento de Deus ou Deus irá passá-lo com alguma situação em que ele poderá provar e reverter isso, como você falou, e pedir, repreender. Doutor João, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos do Senhor estavam pregando e havia uma grande multidão. Estava ali Pedro, Tiago, João, estavam pregando. Em dado momento, eles ouvindo aquela palavra de salvação, algumas pessoas se aproximaram dos discípulos ali, dos apóstolos, e perguntaram: o que é necessário para que a gente receba esta palavra de salvação que vocês estão pregando? O que eu tenho que fazer para receber esta palavra de salvação, essa palavra de vida eterna que vocês estão pregando? Pedro olhou para eles e disse assim: você quer uma palavra de salvação? Ele falou: quero. O que é necessário que eu faça? Pedro falou assim: é necessário que você se arrependa dos seus pecados, arrependa dos seus pecados e receba ao Senhor Jesus Cristo no seu coração e seja batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, né? Seja batizado em nome de Jesus. Então, se arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome do Senhor. Então, é necessário se arrepender. A Bíblia diz que naquele mesmo dia foram quase 3.000 almas que se arrependeram e se agregaram junto a eles. Não perguntaram o que eles faziam, eles se arrependeram. Não perguntavam se eles fumavam, se eles bebiam, enfim, eles se arrependeram. Então, era necessário se arrepender e receber Jesus Cristo na sua vida. Então, quem não se arrepende, aquele que tem o coração endurecido, Deus não se agrada daquele que tem. Vai sofrer, vai viver, isso aí. vai viver uma vida de sofrimento, porque aquele que não perdoa, ele sofre tanto quanto aquele que de repente fez e cometeu o erro, não é? Então a pessoa fica carregando sobre si algo a vida inteira. É uma pessoa rancorosa, triste, é uma pessoa que não vive bem. A pessoa que libera o perdão, a pessoa que se arrepende, que pede o perdão ou libera o perdão, é uma pessoa livre. Há dúvidas do reino de Deus? Alguns questionam, mas a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, se você quiser conhecer a Deus, se aproximar de Deus, leia a Bíblia. Veja, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Esses homens que escreveram foram inspirados, foram mais de 40 homens simples, pescadores, profetas, reis, esses que escreveram a Bíblia, inspiradas por Deus, aonde Deus se mostra, aonde Deus se revela para a humanidade. Então, se você quiser conhecer a Deus, primeiro, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E eu diria
que muitas coisas já foram provadas pela ciência da existência de Deus. Da existência de Deus e fatos que ocorreram na humanidade que provam a existência de Deus, né? Então, é necessário que você tenha fé para buscar a Deus de todo o teu coração e que você acredite. E eu gostaria de dar aqui algumas evidências. Sim. Algumas evidências que eu trouxe, até da própria natureza, doutor. Algumas evidências da natureza de Deus que pode provar a existência do Senhor. Por exemplo, na natureza, a terra, ela está no tamanho exato, né? O tamanho da Terra e a sua gravidade, ela corresponde a uma camada fina de nitrogênio e oxigênio que estende, na sua maioria, por 80 quilômetros sobre a superfície da Terra, que faz com que o homem ele permaneça vivo. A distância da Terra entre o Sol é a medida exata para que haja um calor suficiente e que não haja um esfriamento também que venha congelar a humanidade. A inclinação da Terra em 23 graus também faz com que tenha as marés, a própria existência da Lua, né? A distância correta que prova também ali a existência de Deus, né? A velocidade com que a Terra gira no seu eixo faz com que tenha esse arzinho fresco, tudo também mostra a existência de Deus, não é? A Terra ela gira no seu eixo a uma velocidade de 107.800 km por hora, né? Que faz também fazer com que a gente sente essa brisa. Deus ele dá várias maneiras através da natureza, através de homens que a Bíblia narra, que viveram e que testemunharam a sua presença. E homens que tiveram ali aquele testemunho próprio, vamos dizer assim, um testemunho daquilo que Deus fez em suas vidas, e a própria vinda de Jesus é a maior prova da existência de Deus. Poxa, poderia ficar conversando muito tempo aqui com o pastor Ricardo Rossi, mas nós vamos retomar isso no outro programa, porque muitas questões que são passadas aqui pra gente, e o pastor Ricardo Rossi foi convidado a responder aí aos nossos telespectadores que nos mandaram aí uma série de perguntas. Agora, concluindo, pastor, é só o seguinte, nós estamos em cima da hora, mas concluindo, a pessoa então, para chegar a Deus, ela tem que ter esse perdão aí, um perdão que, como o senhor colocou, partiu dela, tem que sentir que esse perdão é verdadeiro. A primeira coisa, o senhor colocou isso aí. A segunda coisa é o seguinte, aquele que não se arrependeu, ele morreu sem se arrepender. Ele teve uma vida tumultuada, como o senhor mesmo colocou, e a vida não foi muito boa. E a segunda coisa, ele terá o perdão de Deus e o reino do céu, ou em determinado momento o reino de Deus poderá estar distante? Pois é, a Bíblia ela é clara que aquele que se arrepende, aquele que entrega a sua vida a Deus, ele vai desfrutar, né? Vai desfrutar das promessas aos quais a Bíblia nos garante, da vida eterna. Vai ter uma vida, vai gozar de tudo aquilo das promessas ao qual Deus fez para a humanidade, né? Uma vida eterna, uma vida onde viveremos junto com o Senhor. Sim. Uma vida onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, uma vida feliz na presença de Deus. Há aqueles que negam, aqueles que não aceitam, há aqueles que não querem. A Bíblia diz, num trecho da Bíblia diz que fala entre o mendigo e Lázaro, um mendigo e aquele que era rico, né? Sim. Quando eles morrem, aí de repente vê aquele que sofreu a vida inteira, estava nos braços do pai, Abraão ali descansando. E aquele rico, né? Ele olha assim, ele vê, ele fala, puxa, eu desfrutei de tudo na terra. Chega um momento que ele está com a boca seca, ele fala, puxa, né? Ele fala, puxa, né? Você sofreu a vida inteira, tudo, eu desfrutei de tudo, mas eu estou aqui agora no sofrimento. Molha sequer a minha boca, molha. Disse que não era possível. Não era possível, que ele havia gozado de tudo, mas não havia se preocupado com Deus, ele tinha vivido uma vida como se Deus não existisse. É isso. Se pessoas vivem como se Deus não existisse e não buscam a Deus, uma hora, no momento,
né, quando passarem dessa, né, para outra, vão perceber que tiveram a oportunidade. Tiveram a oportunidade. Ó, e vai ser consciente, viu? Isso. A Bíblia diz que vai ser consciente. Em Apocalipse diz que você vai lembrar de tudo. Você teve a oportunidade, você teve a chance, você recebeu o chamado, você ouviu a palavra, você vai lembrar desse programa E se que você está sofrendo agora, é porque escolheu. Escolheu. Isso aí. Escolheu. Então, fechamos. É livre-arbítrio. Você escolhe. Não é para pôr medo em ninguém. A Bíblia diz que aquele que escolher certo vai ser abençoado. Aquele que escolher errado vai pagar um alto preço. Detalhe, é eterno, hein? Gozo eterno, sofrimento eterno. Olha aí, por isso que foi importante convidar o pastor Ricardo Rossi, porque atendeu aí as perguntas, as solicitações. Me perdoe, doutor, tem muita coisa que, se eu for tentar encontrar palavras técnicas para tentar explicar, talvez o momento e o tempo não seja possível. Mas o senhor colocou muito bem. Então, de uma forma superficial, é isso. Quem de bom grado receber, será salvo. Quem não receber e não aceitar e não quiser viver uma vida como se Deus não existisse, sinto muito por vocês. É isso aí, olha, o pastor foi firme e ele respondeu bem, baseado em estudos teológicos e tal. Olha aí, é isso aí. Bom, pastor, foi excelente, obrigado. E o senhor atendeu aí uma série de pessoas que encaminharam aqui para a gente perguntas e eu passei para o senhor. Obrigado, doutor. Eu também eu agradeço essa oportunidade. Me perdoe se de repente eu não correspondi, mas eu diria que pense bem. Busque a Deus enquanto é tempo, né? Não seja religioso. Religiosidade não vai salvar ninguém. Você tem que temer a Deus. Não é temer de ter medo, temer de amar a Deus, respeitar a Deus e crer que Ele enviou Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, para nos levar de novo ao direito à vida eterna. Deus abençoe, um beijo no coração. Obrigado, viu, doutor, pela oportunidade. Esse é o pastor Ricardo Rossi, que respondeu aí série de perguntas e foi muito enfático, determinado, né? Enfático e outra coisa, e baseado em estudos. Eu concordo com tudo que o pastor falou. Amém. Porque realmente a coisa é séria e há tempo, porque esse final de ano é tempo de rever isso e encontrar os caminhos do Senhor, pastor. É um bom momento para meditar e ver o que eu fiz nesse ano, o que eu posso melhorar, mas não sozinho. Busque a Deus, eu tenho certeza. Ele vai ouvir a sua voz e vai te ajudar. É isso aí. Bom, nós agradecemos o pastor Ricardo Rossi. Nós vamos a um breve intervalo e agora o Carlinhos aqui no Show da Noite. Já já a gente volta.